Bom dia, turma! Continuando as nossas aulas aí da frente 4, nós vamos falar sobre o módulo 15 para fechar essas condições das reações de dupla troca. Nós já vimos a primeira condição, né? Quando eu tenho a reação de sais, nós vimos aqui os reagentes, um dos reagentes é sal, ou sal com ácido, ou sal com base, tá? Porque quando a gente forma um composto, um produto que é insolúvel, que não se dissolve naquele meio ali, que normalmente é a água, que nós estamos trabalhando, né, com solvente água, aí a gente sabe que é uma das condições para ocorrer, para aquela reação ocorra, tá? Outra condição, então, quando forma eletrólitos fracos, nós já vimos os ácidos fracos, as bases fracas também, tá? Na aula passada, eu até pedi para vocês colocarem, acrescentarem no resumo de vocês as condições para uma base ser fraca, tá? Aí vamos lá, né? No caso, outra maneira também é quando forma uma substância volátil, ou seja, que ela vai evaporar, se ela vai entrar no estado de vapor, tá? Ou então, quando a gente vai formar um gás, aquela reação provavelmente está ocorrendo, tá? Então, vamos lá. Só pra gente lembrar o que é substância volátil, é aquela substância que elas entram em vapor por um suave aquecimento. Ela é fácil, ela tem alta pressão máxima de vapor. Lembrem-se lá da pressão máxima de vapor, capacidade que aquela substância tem de evaporar-se. É a substância volátil, a gente fala de uma substância volátil quando ela tem essa capacidade de transformar-se em vapor por um leve aquecimento, tá? Então ela possui ponto baixo de ebulição, tá? Exemplo de substâncias voláteis. Então, no caso, nós vamos falar dos ácidos, porque as bases têm metal. Metal, a gente sabe, pontos de ebulição dos metais são bem altos, tá? Então, nos ácidos, quando os ácidos, a maior parte são formados por metais, então eles são, né, dentre os compostos inorgânicos, são as substâncias mais voláteis nesse sentido, tá? Então, os voláteis. Quem são os voláteis? A maioria dos hidrácidos são voláteis, tá? Então, HCl, HCN, vocês têm até aí na apostila de vocês, né? Lá o H2S, o ácido sulfídrico, né? Tá? O HF. E os oxoácidos, né? Ó, nós temos o HNO3, ele também é volátil. É um exemplo de um oxoácido volátil. Os ácidos fixos ou não voláteis, né? Que tem, ó, a ponto de ebulição desses dois, né? O ácido sulfúrico, aquele usado em bateria de caminhão, aquele presente na chuva ácida, já falamos sobre ela, e o ácido fosfórico, um ácido fraco, olha lá, né? Um oxoácido fraco, só que ele tem ponto de ebulição 220 graus Celsius, então ele não se evapora facilmente, ele é um ácido, a gente fala, fixo. Então esses dois aqui são os mais importantes, né, a relação de se encontrar em substâncias ácidas não voláteis. Existem outros também, a maior parte, né, alguns outros oxoácidos, tem oxigênio, que também são fixos, mas o que a gente precisa guardar são esses dois, o ácido sulfúrico e o H3PO4, tá certo? Tá? O ácido carbônico, de novo, a gente vem falando sobre ele, é um ácido, além de fraco, ele é instável, né? Ele se decompõe em água e CO2, então muito importante falar sobre ele, tá? Então, se eu tenho, né, um ácido reagindo com um sal, eu vou ter, né, a formação de um sal, esse sal aqui, né, ó, então o Fe, ele desloca o hidrogênio do ácido, né, então o metal desloca o hidrogênio, se liga ao ametal. E o hidrogênio, ele vem e se liga ao ametal, formando um ácido. Esse ácido, se ele for volátil, tá, ou seja, se não formar o H2SO4 ou o H3PO4, ele vai ser um ácido volátil, né, a maior parte dos hidratos são voláteis. E nesse caso aqui eu tenho esse sal, cloreto de ferro 2. O cloreto de ferro 2, ele é um sal solúvel. Lembra lá que os cloretos, os bromidos, eles só não são solúveis se estiver ligado à prata, ao chumbo e ao mercúrio. Ao ferro, ele é solúvel. Então, aqui a evidência da reação é que vai me mostrar, né, o ácido, um ácido volátil, um ácido que ele vai evaporar-se. Então, como que eu vou perceber macroscopicamente? A presença de borbulhações, tá?
a presença de bolhas, então eu vi que aquela reação mudou. Não sei se vocês repararam no último slide lá da reação de dupla troca 1, eu coloquei um tanto de foto de alguns tubos com as modificações que podem ocorrer, evidenciando a presença de uma reação. Um é a mudança de cor e outro é a borbulhação, indicando que ali os reagentes reagiram e liberaram, né, e formaram como um dos produtos um reagente gasoso, tá? Certo? Então, se houver pelo menos nela um ácido volátil, a gente fala, tá, que o ácido, ele é, né, que a reação nesse sentido ocorre, tá? Formação de um ácido ou de uma base fraca, tá? Então, nós temos aí, nós já falamos os ácidos fracos, quem são, nós falamos, né, a gente fica sabendo os ácidos fortes, né, os hidrácidos fortes são aqueles 3, e os oxoácidos através daquela regrinha, tá? As bases, então, né, nós temos uma base aqui, o hidróxido de amônio, embora ela seja solúvel em água, a amônia, né, porque na verdade o hidróxido de amônio é quando a amônia se dissolve em água. Ela é super solúvel porque ela faz ponto de hidrogênio com a água, tá? Uma interação bem forte aí. E aí o que acontece? Ela forma essa base e essa base é fraca, tá? O NH4 ela é fraca e ao mesmo tempo ela é volátil, tá? Então o NH4OH é uma base fraca. Quais são as bases fortes? Dos metais alcalinos, né? Elas são solúveis, nós vimos até formando sais, os metais alcalinos eles deixam o sal solúvel, tá? E são fortes, né? Dos alcalinos terrosos, de novo, só pra gente relembrar, fiz questão de colocar isso de novo pra gente relembrar, né, as características das bases fracas, das bases fortes, tá? Dos alcalinos, elas são fortes, porém parcialmente solúveis, tá? Com exceção do hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base fraca e ela é bem pouco solúvel, até considerada insolúvel. As demais bases são todas fracas e insolúveis, praticamente insolúveis, tá? Então, os hidróxidos, aqueles metais alcalinos, são fracos e praticamente insolúveis. Então, se formar, né, uma base fraca ou um ácido fraco, então eu já sei que aquela reação ela tem chance de ocorrer, tá? Então aqui, né, eu coloquei uma reação muito comum e que a gente presenciou lá na estação de tratamento de água, né, aqui de Três Pontas do SAI, tá? Então, o que é jogado? Sulfato de alumínio, né, um sal, tá? Solúvel, lembra lá que os sulfatos são solúveis, só são insolúveis com os metais alcalinos, alguns metais alcalinos, o cálcio, o bário, né? Lá do grupo 2, o chumbo, tá? Com uma base, né, pouco solúvel, mas né, que é a hidróxido de cálcio, vai formar quem? A base insolúvel, hidróxido de alumínio, que todas as bases, não for dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, vão formar uma base insolúvel e fraca, além do que formando sulfato de cálcio, outro sal que precipita. Então essa reação é muito, ela ocorre mesmo, que ela forma, ela tem duas, ela consegue contemplar duas as condições para a reação ocorrer. Ela forma um eletrólito fraco, uma base fraca, e forma um sal insolúvel, o sulfato de cálcio, né, o sulfato com os elementos do grupo 2, cálcio, bário, né, eles são sais insolúveis, né? Então por isso que eu fiz questão de colocar essa reação da floculação. Então essa floculação, como eu tenho uma base insolúvel, é ela que vai adsorver a sujeira e depois, né, precipitar, ficar lá no fundo do tanque dos elementos, tá certo? Então nessa aula aí eu quero que vocês, né, destaquem, tá? Especialmente essa reação aqui, né, que é uma reação do NH3 com H2O formando o NH4OH. Então é a reação que a gente precisa saber, a reação de decomposição do ácido carbônico e a reação de decomposição do hidróxido de amônio, ou da síntese do hidróxido de amônio, que é a amônia reagindo, né, com a água, tá? Então vocês vão grifar para mim as partes mais importantes
aqui, tá? Desse módulo aqui 15, farão para mim os exercícios da página 121, 122 e 123, para a gente estar corrigindo na próxima aula por videoconferência, tá ok? Por hoje é só. Bons estudos, até a próxima!